Pessoal, então vamos começar. Na aula 1, eu falei sobre redação. Eu achei que foi bem pontual, né, as informações que nós colocamos. Eu achei que foi uma aula muito boa. Eu tive muitos feedbacks aí do pessoal que assistiu. Nós falamos sobre redação, como estruturar uma redação, o que tem que ter em cada parte do texto. Na aula de ontem, nós fizemos um mapeamento dos tópicos mais cobrados em português. Além de falar sobre os tópicos mais cobrados, eu exemplifiquei com questões da prova. E hoje nós vamos fazer uma correção aqui de algumas questões de uma prova da Selecom, tá? Eu escolhi uma prova mais recente, que foi uma prova que foi dada agora em 19/1. As aulas, gente, elas foram enviadas, estão sendo enviadas, tá? Para o e-mail que vocês cadastraram. Porque se vocês estão aqui, foi porque vocês fizeram um cadastro, né? Só tá aqui quem fez um cadastro. Então, a aula 1, que foi de redação, e a aula de ontem, o pessoal do suporte técnico está enviando para vocês via e-mail, o e-mail que vocês cadastraram para mim, lá no dia da inscrição, tá? Então, eles vão mandar as 3 aulas, acho que vai ficar disponível até amanhã à tarde, tá bom? Aí, ele vai mandar para todo mundo. Quem não recebeu pode ficar tranquilo aí. Se não receber, depois manda e-mail, mas ele está mandando para todo mundo. Então, talvez eles não mandaram hoje, porque hoje a gente ficou com muita coisa para fazer aqui, tá bom? E hoje nós vamos fazer uma correção, né, de prova de algumas questões aqui da Selecom, tá? E eu peguei uma prova, tá aqui, compartilhou para vocês, não compartilhou? Acho que tá compartilhado, né? Compartilhou aí para todo mundo? Então, ó, eu nem fiz recorte, a prova foi do edital de 3 de 2021. Essa prova foi dada agora esse ano, foi dada em janeiro. E aí nós vamos fazer aqui, tá? Desculpa, gente, é que eu já tô com um pouquinho de sono. Bom, então vamos lá. No dia da prova, você vai ler o texto, né? Por favor, fazer uma leitura do texto para vocês responderem as questões. E ontem, né, eu dei para vocês lá as dicas, eu falei muito sobre a importância de fazer correção de prova, porque nessa reta final eu ensinei como que vocês têm que estudar, né? Hoje é dia 10, tá faltando 33 dias, né, para a prova de vocês. Então, ontem nós falamos tudo sobre isso. Então, vamos, né? Eu vou aumentar aqui um pouco. No curso de revisão de prova, gente, eu escrevo, eu digito as questões. Aqui, como a gente tem um tempo, eu vou ficar mais na leitura, mas aí vocês vão acompanhando. Eu aumentei aqui um pouco, dei o zoom, tá? Ó, a prova é da Selecom, realmente, certo? Então, vocês podem ficar tranquilos. Quem tá sem áudio, eu acho que o problema é no próprio microfone, tá? Porque tá todo mundo ouvindo aqui. Então, vamos lá. Perguntar é preciso. Gustavo Bernardo. Não deixo de ser curioso. Não deixa de ser curioso perceber que a escola vive de fazer perguntas, mas pouco ensina a perguntar. Por que isso acontece? Talvez porque as perguntas que se façam na escola não sejam, em sua maioria, perguntas autênticas. O professor que pergunta já sabe a resposta. Logo, suas perguntas são antes retóricas, formuladas para não se explorar uma dúvida real, mas sim para levar os alunos à resposta que ele deseja. O autor de uma pergunta autêntica, ao contrário, não sabe previamente a sua resposta. Ele pergunta porque não sabe e quer saber. A caricatura de uma aula de perguntas inautênticas é realizada por aquele professor que fala
com lacunas. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral? K, aí tem as reticências Brau, muito bem. Mas chamar a pergunta retórica de inautêntica sugere que ela é apenas negativa, quando na verdade pode ser útil tanto para fixar o conhecimento quanto para avaliá-lo, com exceção do caso extremo acima, chamemos-la, então, de escolar. O que é uma pergunta retórica, pessoal? Pergunta retórica são aquelas perguntas que não são feitas no intuito de responder. Quando eu falo assim, vocês estão ouvindo? Eu estou fazendo uma pergunta direta. A pergunta retórica, ela tem um viés mais reflexivo. Eu falo assim, aonde o país vai chegar com tanta violência? Isso é uma pergunta retórica, tá? Porque o professor precisa fazer também perguntas autênticas, primeiro e mais do que tudo, para dar o exemplo de uma maneira de pensar curiosa, inquisitiva e especulativa em que o velho método do exemplo. Se como professor passo para o meu aluno o exemplo de uma atitude especulativa e responsável, levo-o a ter a mesma atitude, ou seja, lhe ensino o principal. Não fórmulas decoradas, mas sim como chegar por si mesmo às fórmulas existentes e ainda produzir novas, mais eficientes. O bom exemplo do professor perguntador acompanha uma metodologia da pergunta. Deve-se estimular o aluno a expressar as suas dúvidas reais, tanto oralmente quanto por escrito. Depois deve-se mostrar como ajuda usar perguntas para estudar, por exemplo, pedindo como trabalho a ser avaliado. 10 perguntas autênticas sobre o livro que estiver sendo lido. Apenas a discussão das perguntas formuladas pelos alunos já oferece a oportunidade para aulas ótimas. Deve-se mostrar ainda como ajuda a usar perguntas para escrever qualquer redação. Veja o leitor como terminei o primeiro parágrafo e como comecei o quarto parágrafo deste texto. Com perguntas, cada uma delas não só me ajuda a desenvolver o meu raciocínio, como também ajuda o leitor a acompanhá-lo. A redação sempre parece mais inteligente e deixa o seu leitor igualmente mais inteligente quando se desenvolve através de perguntas. Entretanto, meu leitor, sempre critico poder dizer que as minhas perguntas se confundem com perguntas retóricas, escolares ou inautênticas, como queiramos chamá-las. Ora, caro leitor, você pensa isso porque ainda guarda na cabeça a ideia de que a redação se encontra inteira dentro da cabeça antes de ser escrita, o que não é verdade. O pensamento se forma à medida que é formado, isto é, à medida em que o expressamos. Só fica claro o que quero dizer quando o digo. Por isso, as perguntas que faço para o meu próprio texto me ajudam a sobremaneira a pensar e, portanto, a chegar às minhas respostas e deixá-las claras para o leitor. Leitor este que, quando me lê, sente-se contemplado por um pensamento que respeita o seu próprio pensamento, ou seja, suas próprias dúvidas. Aí aqui tem a fonte. Gustavo Bernardo, conversas com um professor de literatura. Gente, é muito importante quando vocês... Aqui eu que fiz a leitura, né? Mas no dia da prova vocês vão ler. Vocês têm que fazer uma leitura prévia do texto, conforme a gente fez agora, e fazer uma segunda leitura. E essa segunda leitura vocês vão fazer grifando alguns conectores, analisando o título. A Selecom, ela traz muitas perguntas sobre o título do texto, qual que é o objetivo do título, o que ele significa ali dentro daquele contexto. E como nós falamos ontem, a banca, ela trabalha muito o conteúdo na perspectiva semântica, né? Então, é isso que vocês têm que fazer. Tem que analisar o gênero do texto, a tipologia do texto. São informações bem importantes. Nessa prova aqui tem uma questão que está falando sobre o gênero textual, né? Ontem eu falei para vocês sobre o gênero, sobre a tipologia. Então, vocês precisam saber ler um texto e diferenciar o que é o gênero, o que é a tipologia, qual é o gênero, qual é a tipologia, tá certo?
Então, é muito importante vocês fazerem essa análise, tá? Tem que fazer muita leitura de texto, analisar muitas questões para vocês gabaritarem essa prova, porque vocês precisam gabaritar essa prova de português, né? Assim, se tiver que deixar uma margem de erro, é uma questão. O concurso está muito concorrido e português e redação vai fazer toda a diferença para vocês, né? Porque português são 10 questões de 2 pontos cada um e a redação vale 100 pontos. Considerando que vocês não vão poder zerar nada, vocês têm que ter uma nota muito boa, né? Então, vamos lá. A composição do título sintetiza a ideia central do texto, na perspectiva de quê? Então, aqui, ó, é uma pergunta sobre o título, mas é no sentido de quê? Do sentido mesmo. Qual que é a perspectiva desse título? O que o autor quis quando ele deu esse título para o texto? E relembrando o que falamos sobre redação, vocês não podem colocar pergunta no título, né? Caso optem por fazer... caso optem por... optem não, né? Se a banca pedir título, vocês não podem fazer esse tipo de título que está aí, não. Né? Esse tipo de título em que você coloca perguntas, isso aí não pode ser feito na redação. Então, aqui, ó, o título é Perguntar é Preciso. Então, vamos analisar isso. A composição do título sintetiza a ideia sem acento, a ideia central do texto na perspectiva de que qual que é a ideia central do texto? Né? Aqui ele fala, na verdade, ele fez uma pergunta, por perguntar é preciso? Então, durante o texto, ele defende a necessidade dos questionamentos, né? Que nós só aprendemos a partir do momento em que criamos hipóteses, em que perguntamos. Então, perguntar é preciso? E aí ele vem desenvolvendo aí as justificativas para responder essa pergunta. Então, vamos analisar aqui. Na letra A, ele fala, dúvidas nem sempre são bem-vindas. Nem sempre, mas não é sobre isso que o texto está falando. Está falando sobre o ato de perguntar em si, né? Ele justifica a pergunta no sentido, assim, de questionamento, de hipótese de aprendizagem. Só o professor é capaz de ensinar. Essa está muito fora. É preciso criar hipóteses para aprender? Sim, é preciso criar hipóteses para aprender. Alunos curiosos atrapalham as aulas? Não. A resposta aqui vai ser a letra C de Cristo. Muito bom, parabéns, tá? Tava uma questão relativamente tranquila. Eu peguei uma questão de um nível assim mais intermediário, um nível médio. Nível médio no sentido de estar um nível não está muito avançado, porque como eu não conheço o pessoal que ia fazer a maratona, eu fiquei com medo de pegar uma coisa muito assim e não ser de fácil entendimento, tá? Mas essa questão estava tranquila, né? A caricatura de uma aula de perguntas inautênticas é realizada por aquele professor que fala com lacunas. O trecho em destaque expressa uma relação. Aqui, gente, por aquele professor que fala em lacunas. Então, aqui, ó, essa oração em destaque, ela expressa uma ideia de quê? Né? Qual que é a ideia que estabelece aqui? A caricatura de uma aula de perguntas inautênticas é realizada por aquele professor que fala com lacunas. Aqui a ideia é restritiva, explicativa, genérica ou antitética. O que vocês acham aí? Restritiva. Né? Nós temos a ideia aqui de restrição, por quê? Primeiro que aqui não tem vírgulas, essa oração ela não veio entre vírgulas. E aqui está muito claro que é o professor que fala com lacunas. Existem vários tipos de professor, mas a questão aqui refere-se aos professores que falam o quê? Com lacunas. Muito bom. Ora, caro leitor, você
pensa isso porque ainda guarda na cabeça a ideia de que a redação se encontra inteira dentro da cabeça antes de ser escrita, o que não é verdade. O termo em destaque apresenta uma marca de. Ora, caro leitor, o que vocês acham que é esse caro leitor? Vamos manter os microfones, por gentileza, desativados, tá? Voltando aqui, caro leitor. Vamos ver aqui, deixa eu só ver se eu consigo fazer uma... Ah, aqui, consegui. Eu abri o quadro aqui, que eu quero explicar uma coisa para vocês. Essa questão, ela envolve um tópico da parte de texto, que é interlocução com o leitor. Eu vou copiar aqui, vocês copiam aí, tá? Como que o autor do texto pode promover a interlocução com o leitor dentro de um texto? Então, eu, Patrícia, estou escrevendo e eu quero interagir com o meu leitor. Isso vocês não podem fazer na redação, porque a redação ela é impessoal e imparcial. Então, a interlocução com o leitor, ela se dá por meio de verbos no imperativo. Então, sempre que tiver um verbo no imperativo, inclusive verbo é uma matéria que vocês têm que estudar bastante, porque cai muito, é aquele verbo que dá ordem, desejo, né? Então, o verbo no imperativo, ele traz aqui essa perspectiva, né, de interlocução, porque quando você dá ordem para alguém. Então, sendo assim, existe a interlocução. Outra forma de interlocução com o leitor é por meio de vocativo, que é o caso aqui da prova. Aqui ele fala, ora, caro leitor. Quando ele fala caro leitor, esse termo é um vocativo. O vocativo é um chamamento, tá? Então, sempre que tiver um vocativo, existe o quê? Uma interlocução, eu estou chamando, né, um ouvinte. Então, quando tem a interação com o leitor, eu estou chamando, oh, meu Deus, ai, meu Deus, não sei o quê. Isso é vocativo, vocativo é chamamento. Então, aqui nessa parte, a gente tem um vocativo, né, que é o chamamento. O vocativo, ele promove essa interlocução com o leitor. Outra forma de interlocução com o leitor é por meio de interrogações, por meio de perguntas. Quando eu faço uma pergunta para alguém me responder. Então, eu estou interagindo com o leitor, né? Então, ó, como que você vai fazer a interlocução com o leitor? Verbo no imperativo, vocativo e também por meio de interrogações, tá? São essas três formas. Aí eu tô ditando para vocês, tá? Como que faz a interlocução com o leitor? Eu não consegui, eu acho que o quadro não apareceu, né, para todo mundo, porque eu não consegui compartilhá-lo, essa tela. Mas aí eu dito para vocês. Então, são essas formas. Tá? Deu agora, Siri? Ah, não, ok. Ok, então, é isso, ó. Interlocução do leitor, verbos no imperativo, vocativo, interrogações. Tem uma outra forma também de interlocução, que é por meio de pronomes possessivos. Então, quando você fala meu, nosso, meu país, nosso país, então está incluindo. E essas formas de interlocução com o leitor, elas não podem ser colocadas dentro da redação, tá? Então, aqui na questão, eu vou deixar o quadro aí mais um pouquinho. Aqui na número 3, a gente tem um vocativo. Esse termo aqui, caro leitor, ele é um vocativo, tá? E esse vocativo, ele é por meio, aliás, o vocativo é uma forma de interação com o leitor. Então, aqui a resposta correta é a B de bola, ocorre uma interlocução, porque existem formas de interlocução com o leitor, e uma delas é o vocativo. Tá? Então, a resposta correta aqui é B de bola. Não é explicação,
não é reafirmação e não é truncamento. Então, aqui, ó, inclusive, o vocativo, ele vem entre vírgulas, ou ele vem com uma vírgula só, ou ele vem entre vírgulas. Na verdade, o vocativo, ele vem num sinal de pontuação. Ele vem com sinal de pontuação, não precisa necessariamente ser a vírgula. Aqui ele veio com vírgula. Ok, eu falei para vocês também sobre a questão dos verbos, né? Que verbo é uma matéria muito cobrada na banca. E a questão 4 é de verbo, né? Tá mais ou menos dentro do que eu falei para vocês ontem. Então, vamos para a questão 4. O pensamento se forma à medida em que é formado, isto é, à medida em que o expressamos. Em relação ao ato de pensar, as formas verbais em destaque produzem um efeito de... Eu falei para vocês ontem que a Banca Selecom, ela tem muito esse perfil de cobrar as questões gramaticais na perspectiva semântica e na questão de verbo, ela cobra muito tempos e modos verbais. Aqui, ela pediu mais a questão do sentido. Nesse caso aqui, ela pediu a questão do sentido. Gente, desliga os microfones, por favor. Então, ela cobra, nesse caso aqui, ela cobrou na perspectiva do sentido, né? Ela trouxe o verbo aqui na perspectiva semântica. Então, o que significa se forma? O pensamento se forma à medida em que é formado. E outra coisa que eu falei para vocês ontem foi sobre as vozes verbais. Aqui, ó, tem uma questão de vozes, né? Aqui a gente tem uma voz passiva, né? Uma voz passiva analítica aqui, ó. Então, eu falei para vocês ontem que vocês têm que estudar muito a questão da voz passiva, da voz ativa. E aí, aqui, ela pergunta, em relação ao ato de pensar, as formas verbais em destaque produzem um efeito de... Qual que é? Se forma e é formado. Quando algo se forma ou é formado, dá uma ideia de quê? Afastamento? Não. Dinamismo, sim. Contrariedade, ideia contrária é quando tem oposição. E neutralidade também não. Algo neutro é aquilo que não é ativo, né? Então, aqui no caso, a resposta vai ser B de bola, tá? Essa prova tinha 6 questões apenas. Foi uma prova menorzinha. A de vocês vai ter 10, né? Aí vai ter mais gramática. Vamos ver aqui o texto 2. Erguer a voz. Escrever foi uma maneira de capturar, agarrar e falar e mantê-la por perto. Então, eu escrevia os pedacinhos de conversas, fazendo confissões a diários baratos que logo caíam aos pedaços de tanto serem manuseados, expressando a intensidade da minha tristeza, a angústia da fala, por estar sempre dizendo a coisa errada, fazendo as perguntas erradas. Eu não conseguia restringir meu discurso aos limites e às preocupações necessárias da vida. Escondia esses escritos embaixo da cama, em enchimentos de travesseiros, entre roupas íntimas, gastas e penduradas. Quando minhas irmãs os encontravam e liam, elas me ridicularizavam e zombavam de mim, debochando. Eu me sentia violentada, envergonhada, como se partes secretas do meu eu tivessem sido expostas, trazidas para fora e penduradas como roupa recém-lavada a céu aberto para todo mundo ver. O medo da exposição, o medo... Aí, só um minutinho aqui, gente, eu me perdi. Ai, ai. Aqui, achei. O medo da exposição, o medo de que os sentimentos mais profundos e os pensamentos mais íntimos fossem desprezados como mero devaneio, sentido por tantas garotas jovens que guardam diários, que recebem e escondem a fala, parece-me agora uma das barreiras que as mulheres sempre precisaram e ainda precisam destruir para que não sejamos mais empurradas para o segredo e o silêncio. Apesar de meus sentimentos de violação, de exposição,
Continuei a falar e a escrever, escolhendo bem meus esconderijos, aprendendo a destruir o trabalho quando nenhum lugar seguro podia ser encontrado. Nunca fui ensinada ao silêncio absoluto. Fui ensinada a que era importante falar, mas a conversar uma conversa que era em si um silêncio. Questionar a autoridade, levantar questões que não eram consideradas assuntos apropriados, trazia dor, punições, como dizer à mamãe que eu queria morrer antes dela porque não conseguiria viver sem ela. Essa era uma conversa doída. Era uma conversa doida e esse jeito doido, menina, vai acabar lá no hospício da State Western. Então, aqui tem um texto narrativo, que eu achei um texto muito bonito, por sinal. E vamos lá para a questão. Ontem eu falei para vocês sobre também a questão dos gêneros e das tipologias. Lembra que eu me lembrei disso e até voltei, né? Eu me lembro de que eu voltei lá e fui falar para vocês. É muito comum, gente, a Selecom, ela cobra bastantes questões relacionadas aí à questão dos gêneros e da tipologia. Então, é muito importante que você, futuro aprovado, né? Futuro servidor público, que você saiba diferenciar isso, tá? Então, eu vou dar uma palhinha para vocês aqui sobre o gênero e a tipologia. Como que você identifica o gênero do texto? O gênero é a natureza do texto. É o que o texto é. Hoje, na língua portuguesa, nós temos mais ou menos aí 10.000 gêneros textuais, tá? 9.000 gêneros. Ai, mas vai cair tudo na prova? Não, vai cair vai cair alguns textos. É a natureza dele. E a tipologia é o tipo do texto, né? Então, a gente tem o tipo do texto, que é o texto dissertativo, argumentativo, narrativo, injuntivo, explicativo. Por exemplo, a redação de vocês vai ser uma redação dissertativa, argumentativa, né? Nós falamos no primeiro dia de aula que o texto vai ser dissertativo e argumentativo. Então, a estrutura desse texto dissertativo é uma estrutura diferente do texto narrativo. Então, vocês têm que saber a diferença. Por exemplo, se você pega uma notícia, a notícia ela é narrativa. O gênero é notícia, mas a tipologia é narrativa. E aí, se você pega, por exemplo, um artigo de opinião, como que funciona o artigo de opinião? O artigo de opinião, ele é dissertativo, né? O nome do texto, o gênero dele é artigo de opinião. E qual que é a tipologia? A tipologia é dissertativa. Então, vocês têm que saber diferenciar um gênero de uma tipologia, tá certo? Então, é isso. A diferença é essa aqui. E a melhor maneira, gente, de vocês fazerem essas questões, de vocês realmente gabaritarem essa prova, é resolvendo provas. Recapitulando o que eu falei ontem para vocês. O caminho é resolver provas. Vocês têm que resolver provas da banca. Uma prova de 10 questões, ela vai cobrar 60% de gramática e 40% de texto. Ah, mas a Selecom, ela é muito texto. Não, é gramática contextualizada. Tá? Então, vocês têm que saber. Aí, aqui deu para mais ou menos para vocês virem a diferença aqui? Ai, gente, desculpa, que eu acabei fechando aqui também. Então, aqui, ó, ela traz aqui o seguinte: o gênero textual de um relato é construído a partir de várias estratégias textuais, no texto 2. No texto 2 está presente o quê? Aqui no texto, quando você lê o texto 2, está perguntando qual que é a tipologia. É um texto dissertativo?
É um texto narrativo? É um texto descritivo? Não. Aqui a gente tem o quê? Um texto narrativo. Aqui ela fala, ó, ela traz uma breve narração de um fato específico vivido pela autora. Ele não é... Quando aqui fala informação sobre as violências existentes, aqui trata-se de um texto informativo. Convicção do leitor, não. Argumentação. Argumentação é de texto dissertativo. E aí, o que acontece? É esse texto aqui que a gente está falando agora, um texto menor. O que acontece, gente? O texto, ele vai ter um gênero só. Então, a notícia, ela vai ser notícia. Mas... a tipologia pode ser mais de uma. A tipologia pode ser narrativa e informativa ao mesmo tempo. O gênero é um só. A tipologia pode ser mais de uma. Entende? E aí, então aqui ficou a letra A. Na sua redação, uma coisa a resposta da questão 5 é letra A. É uma breve narração de um fato específico, tá? Uma coisa que vocês não podem fazer é fazer loucura lá na hora da redação e ficar escrevendo narração, né? Eu estou escrevendo um monte de informação, estou corrigindo um monte de redação aí todo dia e a gente vê aí que o pessoal confunde muito dissertação com narração. Na hora que está escrevendo a redação, pensa que está dissertando e está narrando, tá? Vocês têm que saber sobre os gêneros. E aqui, na questão 6, segundo o texto 2, o sentimento que sintetiza a relação entre a escrita e fala é... O que é sintetiza? Sintetizar é o mesmo que resumir. Né? Então, ela sintetiza esse sentimento por meio da lembrança, né? Sintetizar é o mesmo que resumir, tá? É o mesmo que resumir. Então, a 6 é a letra A, ok? Ó, tem algumas perguntas aqui. Valor das correções. Eu não faço correções avulsas, tá bom? Eu faço correções ilimitadas para os alunos do curso de redação da Polícia Penal. Porém, Franklin, o curso de redação, ele é um curso extenso. Ele é um curso que tem muitas horas de aula. Ele tem muitos temas, né? Ele tem mais de 20 temas, tem muitas horas de aulas de estrutura. Então, para esse momento, adquirir um curso desse seria até, já que a prova é 30 dias, seria até um pouco, como diz, não seria ideal para mim te indicar fazer isso agora. Mas eu tenho uma outra opção para vocês, tá? Conforme, vocês aguardam aí, gente, que eu vou falar um pouco de correção de redação para vocês que participaram da maratona, tá? Eu fiz umas correções aí, eu montei aqui uma forma de ajudar vocês também em questão dessas correções. Muita gente mandou pergunta aqui desde terça-feira. Eu acho que a aula que mais causou preocupação foi a aula de redação. Muita gente chamou, muita gente perguntou. E eu quero falar um pouco sobre essa questão da redação, mesmo hoje sendo correção de prova, porque a prova ia acabar mais rápido, né? Então, é o seguinte, sobre a questão de português, o que eu falei para vocês é isso, é fazer corrigir muita prova. Vocês têm que corrigir prova e estudar aqueles tópicos mais cobrados. Em questão da redação, eu também dei sugestão que tem que treinar muito. E lá no dia eu falei que tinha que ter um corretor, né? Foi por isso que surgiram aqui várias dúvidas em relação à correção. O pessoal achou que eu estava querendo vender pacote de correção. E eu não faço correções para alunos de fora. Eu expliquei por quê também, justamente pela questão de que, às vezes, o aluno manda... Eu nunca vi o aluno, ele nunca assistiu uma aula minha. Aí ele começa a mandar redação, ele não conhece a estrutura, eu acabo tendo que dar aula também. Então, eu não indicaria, nesse momento, vocês comprarem um curso de redação.
Falta 33 dias, para que vocês vão comprar um curso de redação agora? Nem vai dar tempo de assistir todas as aulas. Então, eu acho que não seria interessante, eu não indicaria isso. Mesmo eu tendo o curso para vender, eu não indicaria, tá? Agora, eu vou ter uma opção para vocês, que é uma opção muito pontual. É a opção de um aulão revisional. O que é esse aulão revisional? Esse aulão revisional, eu já tenho aluno aqui que já fez comigo, presencial, já fez em outras cidades. O aulão revisional, ele é quando ele é presencial, ele é um dia de aula, são 9 horas de aula seguida, em que eu trabalho os tópicos mais cobrados, é correção de prova e redação. Porém, o que eu fiz? Devido à demanda, a Síria escreveu, eu participei presencial e amei. A Síria participou. Só que, quando eu fiz presencial, muita gente que soube, que não teve como participar, ficou querendo que eu fizesse online. Então, eu não vou indicar para vocês comprar um curso completo para a Polícia Penal, que está faltando 30 dias. Eu indicaria para vocês, nesse momento, comprar um aulão, que é a correção de 15 provas da Selecom, que vai te atender na demanda que você precisa, porque corrigir 15 provas de português, você vai ver muitas questões. E dentro desse aulão, ele é de redação em português, ele vai ter, além da correção das 15 provas com uma apostila com essas 15 provas da Selecom, ele vai ter aulas de redação. E as aulas são iguais às aulas que a gente fez aqui, são gravadas pelo Zoom. Além de ter toda a parte do suporte argumentativo, aquilo ali, como que você estrutura a redação, o que você tem que pôr na introdução e tudo, ele tem a parte estrutural e ele tem suporte argumentativo, ou seja, como que monta a redação, discussão de temas e os possíveis temas para a Polícia Penal. Além disso, tem correção. Porque aí eu vou chegar no ponto que vocês perguntaram. Esse curso tem correção? Tem. Ele tem a correção de 2 redações, feitas individualizadas com o aluno. Além disso, tem um chat que o aluno pode entrar no chat para tirar dúvidas, quantas vezes ele quiser, até no dia da prova. Ele tem uma mentoria que vai ser dada uma aula em grupo uma semana antes da prova. A prova é dia 13. A gente vai tirar uma semana antes, fazer uma mentoria pelo Zoom em grupo para todo mundo tirar dúvidas. E, além disso, ele vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp para o aluno que adquirir, ele ficar lá tirando dúvida o tempo que ele quiser, até no dia da prova. Então, a questão da correção, eu conversando muito com o pessoal do marketing, nós estávamos pensando como fazer para não deixar os nossos seguidores na mão, deixar os alunos na mão também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: ai, Patrícia, você deu aulão, a gente é daqui de Divinópolis, a gente não pôde ir no seu aulão, e aí parece que a pessoa fica meio chateada, parece que a gente está privilegiando algumas pessoas. E não é isso. É pelas condições mesmo, né, gente? Então, o online, ele dá essa possibilidade. Então, só revendo aqui para vocês. É um aulão de revisão, que vai ser correção de 15 provas de português da Banca Selecom. Quem comprar vai receber a apostila com as 15 provas. E aí revisa toda a parte de português por meio das provas. Aí tem uma coisa que eu não falei. Esse curso, ele é focado na Polícia Penal, mas o acesso dele online é 1 ano. Então, você pode comprar ele agora, ele vai ficar na plataforma. Vamos supor, você faz a Polícia Penal, que é da Banca Selecom. Se você quiser fazer um outro concurso, você pode continuar assistindo ele. Porque, embora seja da Banca Selecom, a matéria de português é a mesma. Você vai ficar com o curso liberado por 1 ano. Então, além de ter a correção das 15 provas, o acesso do curso é por 1 ano. Tem um grupo de mentoria, né? A gente vai montar um grupo no WhatsApp com os alunos que compraram, para eu ficar dando uma assistência, tirando dúvida até no dia da prova. Vai ter a correção detalhada de 2 redações e acaba que eu dou mais correção. Quando o aluno começa a querer, eu limitei 2, porque eu sei que vende muito, eu fico com medo de não dar conta. Mas se eu tiver, acaba que vai surgindo dúvida, eu vou corrigindo mais. Tem a correção de 2 redações.
tem as 5 aulas de redação com os temas, os suportes e esse momento que vai estar comigo, tanto no grupo do WhatsApp quanto no aulão individual, né? Aí, na véspera da prova, o pessoal que comprou o curso online, a gente vai fazer tipo o que a gente fez aqui agora. Chama o pessoal no Zoom, mas aí vai ser exclusivo para o pessoal que comprou o aulão. E, assim, eu acho que vale muito a pena ter essa mentoria, grupo do WhatsApp, tudo. O curso tem acesso por 1 ano, né? Os grupos de mentoria é só até no dia da prova, mas o curso tem acesso por 1 ano. Tem um chat para responder dúvida. Eu acho que é tudo que vocês precisam para essa prova, né? E vocês não vão acreditar o valor. Olha, para vocês, o total de aulas, exatamente, eu não exatamente o total. Ah, você perguntou de Eli, você perguntou de aulas, né? O total de horas, exatamente, eu não sei te falar. Porque às vezes eu vou corrigir uma prova de 10 questões, eu gasto 2 horas. Às vezes eu vou corrigir uma prova de 10 questões, eu gasto 1 hora. Mas serão 15 aulas de correção de prova, 1 aula para corrigir cada prova, 1 aula de no mínimo 60 minutos e 5 aulas de redação. Tá? Com os temas. Isso, e aí tem os grupos, né? Vai ter o grupo do WhatsApp e vai ter a mentoria pelo Zoom também, que a gente vai fazer tira dúvidas, né? A minha ideia é fazer um momento de tira dúvidas antes da prova. Aí vocês vão fazer as provas e tudo, e a gente vem fazer uma aula para tirar dúvidas. Eu acho que vai ser bem bacana. Tem a apostila, tem os possíveis temas e principalmente tem as correções, né? Porque eu acho que é o que vocês estão precisando agora. As correções são bem pontuais. Então, assim, eu não teria coragem de vender para vocês um curso de português ou redação. Porque aí não tem necessidade. E vocês não imaginam o valor desse curso. É a preço de custo mesmo. Esse aulão revisional, ele pode ser parcelado em 12 vezes no cartão. 12 vezes, gente. É muito barato. Você paga sem ver. Você pode pagar de 12 vezes, que vai dar R$ 11 e pouco. O valor dele é R$ 127, dividido de até 12 vezes. Ou seja, você vai gastar R$ 11 e pouquinho aí por mês. Se você for dividir por dia, não dá nem 30 centavos. Né? Você paga isso sem ver. Aí, se alguém tiver interesse em adquirir, eu vi ali que algumas pessoas têm interesse. O link de compra vai ser postado na bio do meu Instagram. Na verdade, já está na bio. É só chegar lá para adquirir. E vai ser mandado para vocês. E eu limitei o número de vendas desse aulão. Por que que eu limitei? Na verdade, quem não tem o Instagram para receber o link, você vai receber pelo e-mail. Entendeu? Você vai receber pelo e-mail, tá? Você vai receber ou pelo e-mail ou no WhatsApp. Tem como ser pelo WhatsApp e o e-mail. E aí é só adquirir. Eu limitei o número de vendas desse aulão devido às redações. Por quê? Se eu vender fazer muita loucura e colocar muita gente, eu não dou conta de corrigir todas as redações, porque eu já tenho redação que eu tô corrigindo, correção ilimitada dos cursos. Porque eu já vendi, né? Eu já vendi curso completo, curso só de redação, que foi curso de mais de R$ 500, e esses cursos tinham correção ilimitada. Então, eu tô até aqui, gente. Nossa, eu nem vou falar para vocês como eu fico corrigindo redação o dia inteiro. Aí, para o aulão, eu limitei o número de vendas por isso, porque se eu vender muito além, eu não dou conta de tirar a dúvida de todo mundo, corrigir redação de todo mundo. Então, a gente fez uma limitação aqui para vender. Tá? Aí nós vamos mandar o link para vocês e aí vocês, sim, as aulas já estão disponíveis no Hotmart. As aulas de redação já estão todas disponíveis, já pode começar a fazer. Eu priorizei as de redação, porque o aluno precisa produzir, né? E as de português já tem algumas gravadas, eu vou terminar a gravação sábado.
Até sábado eu já vou ter postado todas as provas lá no Hotmart, tá bom? E é mais ou menos as aulas, é nesse estilo. Eu gravo pelo Zoom, só que aí as provas aí eu vou digitando também as explicações da matéria, é bem bacana. Eu acho que vale muito a pena. Isso, são 15 aulas de português, eles uma aula corrigindo cada prova, tá? E 5 aulas de redação, com a parte estrutural e o suporte argumentativo. E aí, os temas que eu vou propor, vocês têm direito a 2 correções, tá? Eu acho que o mais importante nesse aulão é que vocês terão o grupo para tirar dúvidas e ter essa mentoria antes da prova, né? Que aí vocês vão poder esclarecer muitas dúvidas aqui, que vocês vão estar comigo igual vocês estão agora. Aí vale muito a pena, né? O tempo de cada vídeo eu não tenho exato, porque os vídeos eles vão de 1 hora até 2 horas. Porque, por exemplo, às vezes eu estou corrigindo uma prova, e é uma prova mais difícil, aí demanda tempo, gasta 1h30 para corrigir. Às vezes, não, né? Às vezes, eu corrijo uma prova em 60 minutos, tá? Mas são aulas muito bem elaboradas, tá, gente? Isso aí vocês podem ficar bem tranquilos. Bom, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida de redação, se vocês têm alguma dúvida de português, que vocês gostariam de me perguntar agora. Crase, se vai ter matéria de crase, na questão iniciar a redação. Então, a gente tem eu tenho lá, eu ensino as técnicas. Na aula 1, eu ensino a estrutura da introdução. Então, eu ensino como que você inicia a introdução, né? Então, você vai iniciar como? Ou constatando o problema, problematizando, fazendo estratégia argumentativa, né? Crase, Síria, é uma matéria que tem que fazer muito exercício, né? Esqueleto de redação, Tiago, acho que hoje é o primeiro dia que você veio à maratona. Eu falei muito sobre os esqueletos na primeira aula, né? O esqueleto, ele não funciona, tá? O esqueleto, ele funciona em alguns casos. Alguns casos você pode usar. Mas, em geral, esqueleto não funciona. A aula 1 da maratona, eu falei, né, sobre isso. Então, existem formas de você... Existe uma estrutura básica, né? Então, você assista lá, tá, Tiago? Pode assistir que você vai ver o que eu falo sobre isso. Existe uma estrutura para você iniciar seu texto, mas esqueleto não usa isso na sua redação. Independente de você fazer ou não esse aulão, não mexe com isso, tá? Não vai. Se fosse tão fácil assim, esqueleto de redação, todo mundo passava, ué. Né? Todo mundo tirava nota boa. A redação são temas atuais? São temas atuais. A banca, ela não define, né? Muitas vezes o candidato da Polícia Penal acha que a redação vai ser sobre segurança pública. E o último concurso foi sobre poluição do ar, foi sobre meio ambiente no foco da poluição. Então, são temas que eu acho que pode ser, né? Mas eu vou ensinar uma estrutura de redação, ensinar outra coisa que eu ensino que é muito importante, fazer o projeto de texto. O aluno tem que fazer um projeto de texto, eu ensino a construir esse projeto de texto, ensino uma estrutura básica que vocês conseguem fazer qualquer tema. Mas eu falei outra coisa também sobre a redação, né? Vocês conseguem, se fizer o quê? Treinar muito. Eu dei indicação de quantas redações que vocês têm que fazer. Então, assim, não tem milagre, né, gente? Tem que ter dedicação. Tem que ter muita dedicação. Isso, você pode iniciar a redação dando o conceito sobre o tema, se couber um conceito. Caso não dê para fazer um conceito, pode problematizar ou pode usar uma estratégia argumentativa, né? Mas é isso, pessoal. Olha, eu fico muito grata por vocês terem vindo participar. As aulas, mesmo quem não assistiu às aulas anteriores,
nós vamos mandar para o e-mail cadastrado, vocês podem assistir, só que eu acho que ela vai ficar só até sexta-feira, elas vão ficar disponíveis só até sexta-feira. E aí vocês podem assistir ainda. Eu agradeço muito, muito a participação de todos vocês e espero que vocês sejam. Eu espero que vocês passem. Não é. Vocês vão deixar o e-mail, não é aqui. Vocês têm esse e-mail aí, ele já foi cadastrado. Quando você recebeu lá uma página de inscrição para a maratona, você já cadastrou seu e-mail, tá? Aí. Essas aulas, o pessoal do marketing está mandando para o e-mail que vocês cadastraram. Porque se vocês estão aqui hoje, é porque vocês fizeram um cadastro e deixaram o e-mail e o WhatsApp. Aí a gente está mandando para todo mundo, tá? Eu agradeço muito a participação de todos e eu quero muito que vocês passem de concurseiros para servidores públicos, tá, gente? Eu acho muito interessante vocês estudarem e dedicarem, tá? Muito obrigada, agradeço muito. Eu moro em Divinópolis, tá? Atualmente estou morando em Divinópolis. Eu não sou daqui, mas eu moro aqui. O meu curso presencial é aqui. Agradeço muito e espero que nós nos encontremos aí pela frente, tá bom? Um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus. Tchauzinho.